O Anderson, assim, a gente está falando de um negócio muito grave, né? Muito sério. Primeiro porque o Gil estava dizendo aqui que muita gente na igreja, né, no corpo de Cristo, ainda apresenta algumas dificuldades semelhantes. Aí você já deixou algumas pistas. Você falou de tratamento, então significa que tem cura. Sim. Né? Agora, é um tabu. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. E aí eu quero que você compartilhe com a gente um pouco sobre essa questão da cura, porque assim, é um tabu. O que é um tabu? Você me diz aí que você estava num processo de libertação, consciente disso, né? Como muitos devem estar vivendo esse processo semelhante, mas o que comentou-se aqui antes foi: eu estou no meio de mulheres que são irmãs em Cristo, né? Esse é o tratamento que a gente se dá mutuamente aqui na comunidade. E como é que eu encaro essa mulher? Como eu encaro essa irmã? Então, assim, a gente está falando de algo muito sério, porque se a igreja trata como tabu e nós temos pessoas doentes, como que elas se relacionam? Que relacionamento é esse? Então é uma reflexão. Não sei se você consegue trazer um panorama pra gente aí, alguma coisa. Deixa eu só pegar E aí falar sobre esse tratamento e essa cura aí. Deixa eu só pegar o ponto que você falou de estar na igreja dessa forma. Assim, sem censura. Eu quero deixar muito claro que quando a gente está falando sobre alguma coisa que precisa ser tratado, eu sou uma pessoa que eu sou completamente a favor do tratamento, da audição. Aí a pergunta é, como é que alguém vai chegar para o outro e falar assim, eu sou viciado na pornografia? É esse que é o ponto que eu queria falar. Né, esse que eu queria falar. Como é que você me olha depois disso? Qual o valor que tem o meu trabalho agora, depois que eu me exponho, né? Depois que alguém se expõe e diz assim, eu sou viciado em sexo, em pornografia, seja lá o que for, os nomes técnicos, né? A divisão sensata que você entende. Cara, como que é isso? Né? Deixa eu falar agora sobre isso. Eu falo isso no livro também, em relação aos dois sentimentos que prendem. Na verdade são três, mas os dois principais, que é o medo e a vergonha. Eles são os dois sentimentos principais que prendem o homem no vício da pornografia. Medo de ser envergonhado, a pessoa fica praticamente desesperada com medo de ser envergonhado, e aí são um conjunto das duas partes. Se eu tenho medo e a vergonha, se eu passar por uma aflição, eu acabo sendo envergonhado pelas pessoas e eu não permaneço no local. Estando fora da igreja é muito mais fácil. Por que eu estou falando de mais fácil? Porque lá já está totalmente erotizado. Mas ainda assim... É um ambiente comum, né? Um ambiente comum. Mas ainda assim, todo mundo trata como se fosse algo muito cômico. Né? Desnecessário. Né? Dessa forma. Dentro da igreja, quando existe uma cultura imposta, né, de autoimposição, de que o pecador vai para o inferno e que se você não se libertar, você vai para o inferno, qual é a posição mais crítica que o crente tem? Que a pessoa tem? Se acolher. Se recolher, na verdade. Se recolher. Eu vou me recolher, eu vou permanecer com o medo, vou permanecer com a vergonha, porque eu estou aqui no meu cantinho. E aí tem um detalhe que a gente trabalha e que muitas pessoas não entendem. O talento, ninguém vai tirar de você. Você vai ser o talentoso, mas você não vai ser o curado. Você está falando de pessoas que têm uma performance dentro da igreja. Exatamente, que serve. A gente está entrando para a parte ministerial. Serviço. Então, o que vai chamar mais atenção? Não vai ser a necessidade dele ser curado. Vai ser a necessidade de utilizá-lo dentro de um serviço, e ele vai desenvolver aquilo dali com muito afinco, mas vai permanecer. E com o sentimento de que se eu estou fazendo alguma coisa, então eu estou bem. Você falou sobre vergonha e medo, né? Mas isso também na verdade, é um anteparo, acredito que por um grande orgulho, né? Aí esse é o terceiro sentimento que a gente trata também, que é o medo, a vergonha e o orgulho. O orgulho, exatamente, ele entra para bloquear todos os sentimentos que você possa tentar se recuperar. Mas assim, é um mecanismo de defesa, né? Você se orgulhar, porque você está num lugar que te jogou no inferno, e aí você quer ficar no céu.
Então você quer trilhar o caminho da salvação. Mas esse caminho da salvação não está claro, ele é obscuro, porque Sim. você não entra nele. Sim. Isso é muito terrível. Então, o que te resta é se orgulhar do fato de você tentar alguma coisa sozinho. É muito doido isso, né? E quando você tenta sozinho, você não consegue. Pois é, e a gente está falando... Porque você não tem ferramentas corretas para isso. Né? Aqui a gente está falando da pornografia, e na verdade o vício é o pecado, e a gente poderia falar de qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. E que lugar é esse chamado igreja, né? Que lugar é esse chamado igreja? E eu queria entrar nisso, cara, porque na verdade, assim, quando eu precisei de ajuda, a igreja não soube me ajudar. Na verdade, não é a igreja, né? Sim, verdade, não, mas assim, de uma forma geral, para quem nos ouve também, é deixar muito claro essa reflexão e essa crítica que cai sobre nós, né, sobre nossos ombros, com uma responsabilidade muito clara, né, muito óbvia. E a gente está falando de uma igreja dentro desse tempo de hoje, que ela reflete o próprio erro, ela começa a tentar acertar, ela começa a mudar o paradigma dela de ser igreja. Mas exatamente é o que você está falando. Enquanto você toca, enquanto você canta, me interessa. Mas o dia que você vier à tona com problema, provavelmente o meu orgulho, não o seu agora, eu te tiro. Acabou. É você muito passou por isso também? Exatamente. E para voltar um pouquinho da minha história, do meu testemunho também, quando eu fui procurar ajuda, as respostas eram as piores. Primeiro era o seguinte, que eu tinha que orar para aquilo acabar. E quanto mais eu orava e não acabava, mais frustrado eu ficava. Então era como uma receita religiosa. Exatamente. Exatamente. Eu tinha que mudar o meu aspecto de vestir. Se eu estava usando uma camisa com dizer evangélico, eu tinha que honrar a camisa. Perfeito. Você tem que honrar a camisa. Perfeito. Eu ouvi isso de um pastor. De outro, foram 4 pastores, mas de outro... É por isso que você veio com ela, não, né? Não, isso aqui é para dizer que a graça existe. Então tá bom. E o outro dizendo que quando casar, passa. E na verdade não passou. E o problema maior é que quando casar passa e passa a ter um relacionamento a 3, que na verdade é isso que acontece, porque a esposa, o marido e a pornografia. E o vício da pornografia. Porque é uma terceira pessoa dentro do casamento que o marido se divide. Ou no caso era eu, que me dividia e que trazia transtorno para minha esposa. Então isso tudo, até para a gente poder ter uma reflexão de que o orgulho, dentro do que foi falado, ele realmente bloqueia todos os sentimentos para não encontrar ajuda. Primeira coisa que o orgulho... Desculpa interromper. Não, pode falar. Mas a primeira coisa que o orgulho faz é dizer para mim e para você, dizer que você consegue sozinho. Até para você não se expor. Exatamente. É uma autoproteção. É uma autoproteção. A primeira coisa, eu consigo sozinho. E quando ele não consegue sozinho, ele se aprofunda cada vez mais. É o sentimento de falar assim, pô, eu já estou nisso mesmo, cara. Eu vou para cima. E a pessoa vai se aprofundando. Se é um casamento, eu vou me separar. O viciado em pornografia ele é tão obscuro no que ele vive, né, no mundo que ele cria, é que ele se separando é uma solução para ele como se fosse um suicídio. É uma solução de acabar com o sofrimento no casamento. É uma solução de acabar com o sofrimento no trabalho. Então, esses sentimentos que afloram por causa do orgulho de não encontrar ajuda se aprofundam mais, cada dia mais, e realmente, infelizmente, a pessoa vive com aquilo por muitos anos.